Apareceu agora. Boa tarde, pessoal. O texto que a gente vai apresentar hoje, ele é A Morada dos Léguas, Terra de Encantaria. Tá todo mundo me escutando, né? Terra de Encantaria, Religião e Cidade em Codó, Maranhão, da professora doutora Martina Allert, Conceição de Maria e Lior Zisman. Ambos, a professora Martina Allert é doutora pela Universidade Federal do Maranhão, a professora Conceição de Maria também, pela Universidade Federal do Maranhão, e o professor doutor Lior é pela Universidade de Coimbra. O texto em si ele é pequeno, ele é sucinto, mas ele é muito interessante de se ler, de se debater, né, sobre ele. Codó, cidade encantaria. Reconhecida como terra de feitiço, cidade do mistério, berço espiritual. Como vocês podem ver, esses atributos foram atribuídos a Codó, né? Como é que eu posso dizer? Essas atribuições, né? Que foram dadas a Codó. Ela ultrapassa o que a gente compreende como a geografia tradicional, como as referências geográficas. Pronto. Como essa referências geográficas, né? São os dados do censo, essas coisas mais tradicionais. Ela já chega a ser reconhecida como terra de feitiço, cidade do mistério, berço espiritual. Codó, no texto, como a Martina ela dá ênfase, Codó ela deve ser compreendida a partir como cidade que tem um pensamento. Codó ela tem o seu pensamento, né? E aí ela fazendo essa pequena introdução, porque os colegas que me antecederam já fizeram esse aprofundamento sobre, né, Codó, essa situação, toda essa questão. Visibilidade nacional e midiática como capital da macumba, né, como Codó é conhecida. Codó, ela, como no nosso encontro passado, nossa formação passada, o Júnior teve a fala, ele falou, né, que o Bita do Barão, né, que é o pai de santo mais conhecido aqui de Codó, que foi mais conhecido, ainda é, né, ele formulou toda a sua imagem para poder, como é que eu posso dizer, chamar a atenção das pessoas ricas, né, dos políticos. E aí, Codó, ele começou essa visibilidade, ter essa visibilidade como capital da macumba. Ele atrai as pessoas para cá, Codó atrai pessoas para cá. As pessoas vêm em busca de cura, vêm em busca de dinheiro, né, para falar com os pais de santo, fazer o trabalho em busca de dinheiro, em busca de várias outras coisas, são muitas questões, né. E aí Codó ganhou essa visibilidade nacional e internacional também. Como eu acabei de falar, atrai a atração de visitantes em busca de curas, bênçãos espirituais, tem a realização de festas para santos e encantados na zona urbana e rural, que nós estamos no mês de agosto, né? Pode voltar, professor. Voltar. Voltar para aquele slide que estava. O primeiro slide de Codó, Terra de Cantaria. Isso. Realização de festa para santos e encantados nas zonas urbanas e rurais, né? Nós estamos no mês de agosto e vai acontecer um dos principais festejos da cidade, que é o festejo da Tenda de Espírita e Umbanda, Tenda Espírita de Umbanda, Rainha e Iemanjá, que antigamente era a tenda da água fria, né? Porque para quem nunca viu aqui em Codó, Codó antigamente passava, no meio da cidade, passava o riacho Água Fria, né? Aí a tenda levou esse nome e posteriormente foi mudada. E aí antes era comandada pelo mestre Bita do Barão, que faleceu em 2019, e agora ela é
comandada pela baronesa Janaína, filha de Bita do Barão. Pode passar, professor. O terecô, características gerais. Tentei colocar aqui as características gerais, comuns do terecô, né? Religião de matriz africana, originada nos babaçoais de Codó, também chamado de tambor da mata ou brincadeira de Santa Bárbara, influência de tradições banto, jejinagô, umbanda, quimbanda e candomblé, religião não institucionalizada, variação entre casas e mestres. O que acontece? Essas são as características que eu entendo, né, ser gerais do terecô, que ela foi uma religião originada dentro das matas do terecô, né, que, se eu não me engano, foi na nossa formação passada, o rapaz falou, né, que tinha essa questão deles irem para as matas, tocar o tambor e ter essa perseguição policial, nessa perseguição, os coronéis queriam bater, queriam matar, queriam impedir, né? Só que quando eles iam para as matas procurar onde é que estava esse som do tambor, eles se perdiam. Muitos deles caíam, né, no tambor, como eles chamam, cair no tambor. Eles se encantavam, eles recebiam os encantados e iam até o terecô e entravam na gira até amanhecer o dia. Aí ele também é chamado de tambor da mata, né, justamente por isso, brincadeira de Santa Bárbara ou Bárbara Soeira, né, como a professora Monte Carmo Ferretti fala. Influências de tradições banto, jejinagô, umbanda, quimbanda e candomblé, religião não institucionalizada, variação entre casas e mestres. Nesses pontos aqui é porque o terecô, ele tem esse sincretismo religioso. Ele não então tá, porque tem um histórico, né, o histórico de religiões matriz africanas, que elas tinham suas singularidades, né, só que ao chegar aqui, na questão, durante todo o processo histórico, teve esse período de apagamento, né, cultural, que eles tiveram que adotar, né, como é que eu posso dizer? Coisas de outras religiões para colocar dentro, para serem mais aceitas, né, para poderem ser. Agora, muitas vezes não foram aceitas e não é aceita até hoje, por muitas pessoas. Né? Eles pegaram do catolicismo, principalmente do catolicismo, tem esse sincretismo, né? Que, por exemplo, o Exu é também Santo Antônio, né? E por aí vai. Religião não institucionalizada, o que seria isso? Né? Que, por exemplo, vamos dar um exemplo para ser melhor entendido. A avó Terezinha, mãe Terezinha de Claudionor, ela é tanto do terecô quanto no terreiro dela toca mina, né? Tem essa variação de religiões dentro, né? E muitos outros, como a Manilza, tem o candomblé, né? O banda, terecô, candomblé, tem essa mistura. Então, é uma religião não institucionalizada, vai depender muito da casa, vai depender de cada mestre e por aí vai. Pode passar, professor. Cosmologia e enredos espirituais. Prática mediúnica. Brincantes recebem os encantados. O que são esses brincantes? Que eles também são conhecidos como cavalos, só que não é cavalos de cavalo animal. Cavalo é um termo é um termo banto, né? É um termo banto, que ele é escrito com K, né? E no final não é O, é um U, cavalo. Né, que ele dá esse sentido de companheiro, pessoa companheira, né, e não esse sentido de cavalo animal. Por isso que quando a gente está no meio, na conversa, conversando com os encantados, eles falam, meu cavalo, mas não é cavalo de animal, é cavalo mais dessa questão de companheiro. Né? Encantados são seres que viveram como humanos, mas não morreram, eles se cantaram. É uma frase que pode até ser dita por muitos, mas é o que a gente pode-se dizer assim, que define, né? Quando pergunta o que é o terecô, o que são os encantados, como disse Bita do Barão, né? Terecô, ele é mistério, né? E os encantados, eles são mistério,
Não tem como, embora a gente tente, né, escrever, mostrar de uma forma didática, não tem como, porque é muito complexo. É muito complexo e muitas coisas a gente não entende e nem podemos entender, né? Como os encantados são seres que viveram como humanos, eles tinham a carne humana, só que eles não morreram, eles se encantaram. Então nós não sabemos da onde eles são, né? Da onde eles são, como é que eles vêm, como é que eles aparecem. Não, eles só se encantaram. Os encantados vivem nos corpos dos médios e nos espaços sagrados, né? Essa questão, ela é muito interessante porque nessas vivências que eu tive, né, que eu estou tendo durante a pesquisa, nas reuniões do grupo geocultural, nas visitas aos barracões terreiro, né, a gente pode perceber que é para além da gira, né, para além da gira. Os encantados, eles estão no cotidiano dos terecozeiros, está no cotidiano de Codó, né? Codó é lugar de pensamento, é uma cidade viva, não somente de humanos, que vocês podem entender, né? Mas desses seres, desses encantados. Codó é o lugar deles, como diz o título do artigo. É morada, Codó é morada, né? E aí a gente percebe que eles não vêm somente no momento da gira, no momento do tambor, não, eles estão no dia a dia. Às vezes, um exemplo, quando a gente está na casa da Mãe Piedade conversando, às vezes os encantados vêm, né, para conversar com a gente. Então, é para além da gira, eles estão no cotidiano. Então, não quer dizer que seja uma religião que vai ter ali o trabalho, aí o encantado vem, pronto, depois vai embora. Não, eles estão no dia a dia, eles estão presentes, fazem parte do cotidiano, fazem parte da vida dos seus brincantes, dos seus médios, né? A cidade, especialmente suas matas, é parte essencial dessa cosmologia. Como eu falei no início, Terecô é uma religião da mata, né? Então a mata, principalmente a mata codóense, faz parte disso tudo, faz parte dessa religião. Codó faz parte dessa religião, entendeu? Codó, como é que eu posso dizer? Codó pode ser considerada a religião também. Pode passar. Sim, esse ponto aqui que eu trouxe é mais para visualização, né? As tendas e os quartos de santo. Aqui eu trouxe a estrutura física, né, para a gente poder entender. É, são os salões, barracões, salões, né, dos barracões. Pode ser barracão, tenda, né, barracão, tenda, terreiro, tudo tem nomes diferentes, são sinônimos, mesmo significado ali, né? Às vezes algumas pessoas podem falar, meu barracão, a minha tenda, né? Com altares e assentamentos. Nas tendas sempre tem o altar e os assentamentos, e tem outras atribuições que a gente tem essa visualização assim que a gente chega, que é importante a gente perceber, não somente na hora da gira, né, mas sim todo essas características, né, esses pontos que a gente tem que levar a sério, tem que perceber, né. Localização comum, fundo das residências. Uma coisa interessante que eu observei andando em Codó é que muitas vezes você passa numa rua e não tem placa, né, de terreiro, nada, uma placa que localize que ali é um barracão, né, não tem. Algumas tendas têm, outras não. A maioria não tem. E aí quando a gente vai olhar, vai parar para perguntar onde é que fica, aí a gente observa. A maioria das vezes é assim, tem a casa do pai de santo e tem um corredorzinho. Nesse corredorzinho, ao fundo, tem o barracão, né? O que eu penso sobre isso, né? Não sei, que eu também estou aprendendo. Pode ser essa questão do medo, né? Pode ter questão do medo de não querer mostrar, porque o racismo religioso ele está presente, né? Querendo ou não, ele está presente no cotidiano, né? Casos que aconteceram que a gente observa durante a pesquisa, que a gente observou, alguns barracões já foram tacados fogo, já foram quebradas imagens. Então, esses pais e mestres de santo, mães de santo, eles procuram se proteger de alguma forma. E muitas vezes é uma forma de proteção,
não colocar a placa, né? Também existe quartos de santos dentro das casas. Muitos pais de santo não têm ainda, como é que eu posso dizer, não tem ainda o seu barracão, mas tem dentro da sua casa tem um quarto só para fazer as suas obrigações, né? Tem lá o altarzinho, tem lá as suas imagens, tudo o que precisa para uma obrigação lá tem, né? Como foi o caso do pai de Santo Café, que mais para frente nós vamos ver, ele só tinha o quarto de santo, e depois ele fez o barracão. As tendas são espaços sagrados e comunitários. Rezas, curas, incorporações, as giras, os tambores, né? Tudo isso faz parte desse. Não, não chega a ser o espaço desse lugar sagrado, né? Desse lugar sagrado. Lá é um espaço como a gente pesquisa, a gente gosta de dar ênfase no grupo geocultural, vai partindo das experiências, né, que tem naquele lugar, aquele lugar sagrado, ele é sagrado. Então, ele é sagrado e comunitário. Como é que eu posso dizer? As pessoas vão, as pessoas se sentem bem, podem ter experiências tanto boas como ruins, como eu falei, né, que é a questão do racismo religioso que acontece, podem ter essas experiências. Mas as tendas, elas são esses espaços, esses lugares sagrados. E tudo isso faz parte do corpo do barracão, do corpo dessas tendas, né? As rezas, as curas, incorporações, os tambores, né? E por aí vai. Pode passar, professora. Sim, aqui eu trouxe imagens visuais, né, para a gente poder saber, né, localizar. Essas imagens são da tenda da Vó Terezinha, né, tendo espírito de Umbanda Nossa Senhora da Conceição. Aqui, como vocês podem observar, os assentamentos. O que são os assentamentos? Quando vocês entram no barracão, os assentamentos sempre estão à direita. Ao entrar na porta, à direita tem os assentamentos. O que é esse assentamento? Vocês observam essa pedra, né? Essa pedra, ela é o assentamento do dono da casa, que no caso da Tenda Espírito Nossa Senhora da Conceição da Vó Terezinha, é o seu Rei de Minas. Então, é o assentamento dele, seu Rei de Minas. Por trás do assentamento, tá vendo, tem esse pequeno altar. O que é? É o altar da Mãe Boa, é o assentamento da Mãe Boa. Sempre estão à direita. À esquerda, ao entrar no barracão, tem a pedra de Xangô Caô, né? A pedra de Xangô Caô, que é, no caso da tenda da Vó Terezinha. É essa pedra que fica sempre à esquerda, né? Vocês podem observar nos barracões, tem. Aí fica o altar, né, para fazer as obrigações, tem que ter a saudação, né? Quando vocês observam que no momento da incorporação, eles passam por todo o corpo dos cantos. E no caso da, da Vó Terezinha é esse, Pedra de Xangô Caô. O assentamento da zeladora da casa. O assentamento da zeladora da casa é bem no meio da casa, bem no meio. Tem. Por isso que muitas vezes tem a vela acesa. Embora não esteja tendo nenhuma obrigação no momento, mas a vela está acesa. É o assentamento do zelador da casa, que é feito a partir do momento que é construído o barracão. Pode passar, professora. O altar da dona da casa. No caso da tenda espírita de Umbanda Nossa Senhora da Conceição, é o altar da Nossa Senhora da Conceição. É o altar da dona da casa. Como vocês podem ver, sempre fica ao fundo do barracão. Na hora que vocês entram, ao fundo tem o altar da dona da casa. E nele tem várias imagens, como vocês podem perceber. Embaixo tem a imagem de Iemanjá, né? Aí tem a água embaixo. E ao lado desse altar da dona da casa, no caso da tenda de Umbanda Nossa Senhora da Conceição, pode variar um pouquinho o local do roncó do barracão. Né? Muitas vezes é fora do barracão, mas no caso da Vó Terezinha é o roncó do barracão, que é o quartinho onde as obrigações são feitas, as obrigações que nós não podemos ver, as obrigações misteriosas do mistério, né? O quartinho do feitiço. Não pode, eu não pude fotografar, mas eu coloquei a imagem só para vocês terem essa visualização, né? Eu entrei lá dentro e lá ficam
o que é tudo que é necessário para fazer as obrigações, né. E aí tem ao lado também do altar da dona da casa, fica os tambozeiros, onde fica os tambores, né. Os tambores eles são feitos de couro e eles são esquentados fora do barracão no fogo, né, para ter o som soar melhor. Pode passar, professora. Sim, a família de Légua Bugibuá, que é o texto fala, morada dos léguas, né. Família de Légua Bugibuá. Légua Bugibuá, ele é um encantado central da cosmologia de Codó, né. Ele é considerado africano que passou pelo Caribe antes de chegar no Maranhão. Fundador da linha da mata e da família de Codó. Seu Légua Bugi, ele é um encantado que rege as matas de Codó. Ele é encantado do Terecô de Codó, né. Ele está presente na maioria, se não em todas as obrigações, nas obrigações do Terecô daqui de Codó, sempre vai ter alguém da família de Légua, sempre vai ter, ou algumas vezes vai ter o seu Légua Bogi, e ele tem muitos filhos, seu Légua Bogi tem muitos filhos. Tem o seu Mané Légua, tem o seu Supriano, que é o do Pai Café, tem Leonessa, tem Tereza Légua, tem Zé de Légua, Lorenzo Légua, Dorinha Légua, seu Antônio Légua, que é no caso da Mãe Piedade, e muitos outros. Vocês sempre vão observar, quando eles estão presentes, eles costumam soltar o cabelo, se for mulher, soltar o cabelo, né, e colocar o seu chapéu de couro. Essa categoria M, morada, né, essa categoria de morada, né, que é morada dos léguas, como no artigo, né? Morada, lugar onde os encantados vivem e trabalham. Pode ser a mata, a casa, a tenda, o barracão ou até uma cidade inteira. Codó é considerada morada dos léguas. Morada implica vínculos afetivos, espirituais e históricos. Essa categoria morada, ela quer dizer que Codó, ela não é apenas um município, né? Como eu falei no início, um município de categoria de categoria, eu esqueci a palavra, mas é de categoria geográfica, dados geográficos, essas coisas. Não, é para além disso. Vamos pensar Codó além dessa geografia tradicional. Vamos pensar Codó como uma morada, né, dos léguas. Tem uma parte muito interessante que a Martina fala no texto, que ela fala assim: quando o encantado de Codó, principalmente a família de Légua, vai para outra cidade, Codó se faz presente lá. Lá está Codó, entendeu? Então, quando o Codó não é apenas isso, se limita a dados geográficos, censos geográficos, essas coisas, não. Codó é morada dos léguas, morada dos encantados, berço de uma religião afro-brasileira, né? Temos que pensar Codó para além disso, de dados geográficos, de censo demográfico, essas coisas. Pode passar, professor. Codó como lugar de pensamento, que é o ponto que a Martina ela dá muita ênfase, né? A Martina e os professores. A cidade é pensada a partir da cosmologia do Terecô, né? Codó ela é construída a partir dos terecozeiros, vamos pensar, né? A partir dos terecozeiros, como quem conhece aqui Codó, ali o Carvalho. Antes era a tenda, foi o barracão de seu Eusébio Jansen, se eu não me engano, né? Tem Dona Maria Piauí, que construiu seu barracão ali em frente à linha férrea, né, onde o trem passa. E assim Codó foi se constituindo a partir disso. Pensar a constituição de Codó a partir dos barracões, da construção do barracão, a partir do Terecô, né? Como eu falei, ele não se limita a mapas, a divisões territoriais. Os encantados se manifestam e levam Codó com eles, como eu falei. Onde os encantados vão para outra cidade, vão para outro lugar, mas lá está Codó. Codó se faz presente porque o encantado de Codó está lá. E quando o encantado de Codó chega, tem sempre, a maioria das vezes canta o ponto e faz referência a Codó. E dentro do texto ela fala das narrativas, né, dos mestres religiosos, que ela dá ênfase a dois, é o pai Antônio Filho
da imagem, né, que ele é do terreiro de São Francisco. Ele recebe o encantado seu Légua, né, seu Légua Bojiboá. Ele mudou de casa por orientação da entidade e ele criou a tenda no Morro da Príncipa Moura. O que aconteceu? Ele conta, né, que certo dia ele acordou e ele tinha comprado um lugar. Só que não foi ele que comprou, o encantado comprou, o encantado estava nele e comprou, né, esse lugar. Onde é esse lugar? Ali perto do HGM, no morro que vai para São Pedro, né? Ele comprou e ele ficou assim, sem entender o lugar que ele tinha comprado, porque era apenas uma tapera, era apenas uma casinha e cheio de mato, né? E é isso que a gente tem que entender, que, como eu falei, o encantado ele faz parte do dia a dia dos seus médiuns. E aí ele sempre escolhe, ele faz parte da escolha, né? Faz parte, senão é ele que escolhe, né? A cor que deve acontecer os festejos, tudo. O local, como aconteceu para Antônio Filho, e acontece com todos os seus filhos de santo, e que acontece com todos os pais mestres, né? O local, tudo o encantado escolhe, né? A composição de dentro do terreiro, o que que tem que ter dentro do terreiro, tudo o encantado escolhe, tudo tem que ter, tem que ser dialogado com ele, né? Isso que aconteceu com o pai Antônio Filho. E aí depois que ele comprou, né? Ele foi começando a construir e chegou uma pessoa lá que ele não conhecia. E ele descobriu que a casa onde o barracão dele, antes era o barracão do pai Eduardo, né? Era um barracão do pai Eduardo, antigo pai de santo da cidade, muito conhecido, e ele não sabia. Então, o encantado seu Légua, ele escolheu justamente por isso. E depois do seu Légua, o encantado da coroa do pai Antônio Filho é a Cabocla Mariana. Pode passar, professor. O Pai Café não está longe, não está muito longe disso, né, do que aconteceu com o pai Antônio Filho. Também o terreno foi escolhido pelo seu Supriano Légua, que ele chegou no pai Antônio Filho no Pai Café e falou que em 7 dias o pai Café ele tinha um quarto dentro da sua casa, né? E aí seu Supriano falou que em 7 dias ele ia receber uma herança. Só que durante esses 7 dias aconteceu coisas ruins com o pai Café. Ele fala, né? A sua luz foi cortada, seu gás acabou e outras coisas, se não me engano, ficou doente. E aí a esposa dele falou: é essa herança que o seu Supriano vai te dar? Com 7 dias chega uma pessoa para mostrar um terreno para ele. Chega lá, o terreno era 1.200, né? E aí ele estava com dinheiro na mão, por incrível que pareça, e comprou. E muito. Ele disse que ficou pensativo em comprar, porque era como, igual o pai Antônio Filho, era só uma tapera no alto do morro São Pedro, por trás da igreja, lá da igreja de São Pedro. E era tudo mato, 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 mato. Ele disse que era muito mato. E aí, mas mesmo assim ele comprou. Ele ouviu o seu Supriano Légua, né, e comprou. E quando ele comprou, ele foi recebendo ajuda. Então, os encantados, eles escolhem, mas eles ajudam também a como construir, como conseguir o dinheiro, né? Ele vai mandando pessoas para ajudar, né? E a tenda foi construída com ajuda espiritual em meio às dificuldades. Ele conta que foi muito difícil construir, que ele fala que ele baixou o morro com as suas próprias mãos, dele e da esposa dele. E ele mostra as feridas que tem dentro, nas mãos dele, os calos, que ele diz que baixou o morro com suas próprias mãos. Pode passar. Conclusão. E materialmente por humanos encantados. Então, temos que pensar Codó partindo dessa questão, que Codó é construída por humanos com a ajuda dos encantados. A cidade é uma terra de força e lugar de pensamento.
Compreender Codó exige escutar suas entidades, seus mestres e seus cantos. Essa parte de compreender Codó exige escutar suas entidades, seus mestres e seus santos, me ajudou muito na pesquisa, porque antes a gente só lia, né, só pegava e lia coisas formais, como é que eu posso dizer, acadêmicas, né? Mas o mais interessante de compreender uma cidade, de compreender uma cultura, é perguntar quem vive nela desde os primórdios, quem foi escutando, né? Então a gente tem que praticar a história oral, tem que perguntar, né? É muito interessante conhecer uma cidade, uma localidade a partir dessa história oral. É muito interessante nessas nossas caminhadas, essas visitas, vivências que a gente vem tendo, a gente vai conversando, vai entendendo o Codó, né, vai entendendo a relação dos humanos com essas entidades. E esse texto da Martina, ele é muito interessante. Eu tenho até uma dica de outro texto, que é A Família de Lego está toda na eira, tramas entre pessoas encantados, também da professora Martina e da professora Conceição de Maria. E outro texto muito interessante, também que se vocês puderem ler, é A Cidade e os Terreiros, Zeladores de Santo e a Construção do Imaginário sobre Codó, né, que é do professor Romário Chaves e do professor Márcio Douglas, se vocês puderem ler. Né? Eu botei a foto de Obaluaê, né, essa imagem de Obaluaê, porque nós estamos no mês dele. E é isso, pessoal. Muito obrigado por me escutar.